Está no ar o programa Caderno Digital, uma produção da Rede TVTech em parceria com a TV Câmara Jundiaí. Seja bem-vindo a mais uma edição do Caderno Digital, um programa de entrevista com muita informação, novidades e prestação de serviço para você. Lembrando que a TVTech Jundiaí, nessa parceria com a TV Câmara, tem todo o conteúdo nas redes sociais, no Facebook, YouTube, também no Instagram, no Twitter, basta procurar por TVTech Jundiaí. No programa de hoje a gente vai falar sobre o direito à isenção de impostos para a compra de veículos. E para isso eu convidei a Ana Cláudia Lombardi Ferraz, ela é consultora e ela tem um escritório despachante aqui na cidade. Ana Cláudia, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Olha só, você já trabalha com isso há bastante tempo, né? Com essa questão de documentação para compra de veículos e outros serviços da área de despachante. Então, eu gostaria de entender melhor como é que funciona esse processo do direito à isenção de impostos para a compra de veículos. Ok. Então, quem tem direito hoje são as pessoas, os condutores, que são as pessoas que têm uma CNH especial, tá bom? Ou os casos para não condutores, que são as pessoas que não conseguem dirigir e precisam que alguém o transporte. Então, a CNH é a Carteira Nacional de Habilitação. Aí, essa primeira situação é quem tem a carteira de habilitação especial, e a segunda situação é quando a pessoa que tem uma necessidade especial não tem condições de dirigir e precisa de uma outra pessoa para dirigir para ela. Isso mesmo, isso mesmo. E para tirar a carteira nacional de habilitação hoje, né, tem que passar por uma perícia médica, tá? E fazer essa perícia, eles vão analisar se a pessoa com a deficiência tem que ter um diagnóstico, a deficiência, e verificar se ela precisa ou não de um carro adaptado ou um carro especial. E aí, quais são os impostos, no caso de que o direito venha realmente, né, a ser oferecido, ser um direito da pessoa? Quais são os impostos que são isentos? As isenções são o IPI, o ICMS e a isenção de IPVA. Tanto no veículo de 0 km, o IPVA, como para usado também tem direito. E vamos supor que eu te procure, né? Que a pessoa que tenha essa dúvida te procura. Quais são as orientações logo de começo que você passa? Para os casos de condutores que não têm a Carteira Nacional de Habilitação Especial ainda, a gente encaminha, né? Diz para a pessoa que ela tem que procurar o médico dela para fazer um laudo e o diagnóstico, e com o CID, que é o código da doença, né? E ter exames que comprovem essa situação. Aí, com isso, a gente vai encaminhar para fazer um pré-cadastro ou no Poupatempo ou em uma autoescola. E daí, com isso, a gente agenda, ou a própria autoescola ou o próprio Detran encaminha para o médico perito, que vai analisar caso a caso qual é o carro que a pessoa precisa, se há necessidade de um carro só automático ou tem alguma adaptação especial. Aí, se tiver direito, a pessoa volta para a autoescola, vai fazer algumas aulas com o veículo já adaptado, para assim ser expedida a CNH especial. Nossa, mas isso demora muito? Hoje, em média, uns 2 meses. Ah, então não tanto. Não, não é tanto. É bem rápido. Essa parte da mudança da CNH é bem rápida. Agora, para quem estiver assistindo a gente entender um pouco melhor do que a gente está falando, cita algumas dessas doenças ou dessas situações em que existe a possibilidade de isenção de impostos. Tá. São normalmente todas as deficiências, tá? Que tem alguma limitação a dirigir um carro normal. Então, hoje a gente tem muito o pessoal que tem problema de coluna, que isso reflete em alguma das pernas. São os casos de quem teve embolia pulmonar ou trombose em alguma das pernas. Isso também que impossibilita de dirigir um carro e fazer movimentação onde há coagulação do sangue. São as pessoas que têm... deixa eu ver. Aqui tem uma listinha, olha. Isso. Artrite, artrose, câncer. Isso. O câncer em si, ele fica meio limitado. O câncer não generaliza, não são para todos os casos. São para alguns casos onde a pessoa ficou com alguma sequela e não possa dirigir um veículo
normal, que seria um carro de mecânico. Aí sim seria feita a mudança, né? O médico do perito do Detran analisaria e diria se a pessoa precisa de um carro automático ou alguma adaptação. Câncer de mama, por exemplo, às vezes que a mulher fica com um inchaço no braço. Isso, nesses casos sim. Quando a pessoa faz uma cirurgia de câncer de mama e afeta os vasos linfáticos, que aí começa a inchar e não pode fazer alguns movimentos, nesse caso sim, consegue sim. A maioria dos casos consegue, mas sempre passando por uma perícia com o perito do Detran. E alguns casos que você pode dar como exemplo de quando o próprio paciente não tem condições de dirigir? Que tipo de patologia? Normalmente são as doenças onde a pessoa assim, é amputada, que ela não tem condições, os cadeirantes, os tetraplégicos, ou mesmo as crianças que têm síndrome de Down, né? Ou que tem alguma deficiência mental, o autista. Aí sim precisa de alguém que a transporte e consegue comprar um carro, né? Aí não precisa ser nem automático, nem com alguma adaptação, pode ser um carro mecânico mesmo, não é a necessidade de ser um carro especial assim. Seria um carro para transporte da pessoa que tem a deficiência. E esse motorista vai ter que trocar também a carteira? Não é necessário, é a habilitação dele normal. Ele só vai ser um motorista para a pessoa que tem a necessidade. Então não tem mudança nenhuma. Aí o processo é mais bem rápido, simples. Mais rápido, onde a gente não precisa fazer mudança nenhuma. Aí a gente passa só pelo perito do Detran ou passa para uma unidade básica de saúde, tem que ser uma unidade onde presta serviços e seja afiliada ao SUS. Aí eles podem emitir um laudo ou pode passar um perito do Detran para emitir um laudo para as isenções. Através desse laudo a gente faz a documentação. E aqui em Jundiaí, qualquer autoescola tem autorização, condições para fazer um processo de nova CNH? Não, em Jundiaí nós temos hoje 3 autoescolas habilitadas a fazer essa mudança e a autoescola tem já o carro especial, com todos os tipos de adaptações necessárias. E por que assim tão pouco para uma cidade como Jundiaí? Essas autoescolas elas têm que ter uma autorização ou esse carro especial e não é para todas que compensa? Pelo que eu vejo, assim, acho que não são para todas que compensa, porque precisa ter carros adaptados, precisa ter motoristas treinados para poder fazer as aulas, né, com a pessoa que vai precisar usar o carro. Porque muitas vezes, nos casos das pessoas que têm nanismo, que são as pessoas de estatura baixa, aí precisa elevação dos pedais, ou mesmo acelerador e freio manual de alguns casos que as pessoas não podem usar as pernas para dirigir, aí usa tudo manualmente, né? Acelera, freia tudo com as mãos. Então são os casos mais, então precisa ter um carro adaptado. E as adaptações, algumas delas são caras. Entendi. E você recebe muita procura lá no seu escritório? Recebo bastante procura, sim. Pessoas para tirar informações. Nem todo mundo que chega no meu escritório tem direito, porque às vezes acha que tem, eu tive um câncer de próstata. Só vai ter direito se tiver alguma limitação a dirigir. Uma sequela. Uma sequela que a impossibilite de dirigir um carro normal, que seria um carro mecânico. Bom, mas só de procurar já é uma consciência do direito, né? Já sim. Hoje o pessoal está muito mais informado e o pessoal tem passado mais uns aos outros, né? Dividido a informação. Porque há muitos anos atrás, quando a gente começou a fazer essa documentação, há uns 10 anos atrás, o pessoal não tinha tanta informação, que foi normalmente em 2007, 2008. Então era bem precário de informação, nós tínhamos apenas uma autoescola em Jundiaí, hoje que nós temos mais. Então hoje a informação está mais boca a boca e mais as rádios, as televisões, e com essas informações passando um ao outro. Muito legal. A gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco o Caderno Digital está de volta. O programa Caderno Digital está de volta depois do intervalo. Hoje a gente está falando sobre a isenção de impostos para a compra de veículos. Eu estou com a Ana Cláudia, que ela tem um escritório despachante, ela é consultora. Ana Cláudia, aí lá no seu escritório, você já falou que aumentou a procura. E quais são os principais casos, aqueles que aparecem com mais frequência? O que aparece com mais frequência hoje são os casos de esclerose múltipla,
os casos de Parkinson. E hoje o que a gente tem visto bem são os casos de nanismo. As pessoas de baixa estatura realmente estão interessadas em comprar um veículo para poder dirigir mesmo, e que antigamente eles não tinham toda essa opção. Então hoje a gente tem visto bastante. Os casos de câncer de mama, são os casos de amputações. Isso a gente vê bastante, são os casos mais que a gente tem visto no momento. E o problema de coluna, onde muito afeta a perna, e esses tem bastante. Problema de coluna é mais pessoal de terceira idade mesmo? Ou tem todas as idades? Não, eu tenho até pessoas hoje que a gente tem visto, são duas meninas, são irmãs, com 18 anos, elas já fizeram até cirurgia e elas conseguiram por causa que afeta. Então, assim, a gente não tem uma idade, são realmente as pessoas que têm 18 anos até 80, 85 anos, a gente tem visto mudando a CNH para poder dirigir. Olha, com 80, 85 anos ainda vai lá ainda e quer continuar ainda quer dirigindo. Continuar, é isso. Mesmo que tiver alguma limitação. Mesmo. Isso é muito bom. É muito bom. Mas se manter ativo na terceira idade. Com certeza. Acho que o pessoal não quer ficar dependendo tanto dos outros quando tem condições ainda. Não. E hoje eu tenho visto que as pessoas acima de 60 anos são as que mais procuram. Que a gente vê que já está mais cansado e que precisa de um conforto maior, né? Um carro que traga uma melhor qualidade de vida para eles mesmos. Agora, essa lei que permite a isenção de impostos, ela autoriza que a pessoa adquira que tipo de carro? São todos... Oi, perdão. Que tipo de carro e o preço também, né? São todos os veículos nacionais até R$70 mil. Então não pode ser carro importado. Não pode. Carro aqueles de rico, chiquérrimo, que você já chega, todo mundo para olhar. É uma coisa assim, dentro de um limite. Dentro de um limite. Até o ano passado, em 2017, você poderia até adquirir um carro acima de 70 mil. Você teria isenção de IPI e IPVA. Mas não teria isenção de ICMS, que é do governo do estado de São Paulo. Mas hoje, a partir de 2018, foi cortada toda a isenção de IPVA dos veículos acima de 70 mil. E quem quiser comprar acima só tem isenção de IPI, não terá ICMS nem IPVA. Ah, não, aí também já não serve à proposta inicial. Que é facilitar a vida da pessoa de uma forma mais em conta. E faz muita diferença quando você consegue, dentro desses limites dos 3 impostos, o valor reduz bastante mesmo? Reduz sim. Pode chegar um desconto de 19% a 20% até 28,30%. Isso são as isenções de IPI e ICMS. E mais 4% do valor do carro de IPVA. E você pode trocar esse carro de quanto em quanto tempo? Você pode trocar de 2 em 2 anos. Você fica limitado à compra do carro após o faturamento da nota fiscal, limitado a ficar 2 anos com o veículo. Após 2 anos, você pode vender e adquirir um novo veículo com a isenção dos impostos. Nossa, são facilidades, assim, bem interessantes. São boas facilidades. Né? Não que a gente queira ter um problema de saúde, mas se a pessoa já tem mesmo um problema de saúde, já tem uma limitação, então tem que ir atrás do direito e fazer o que tem que fazer, ir nesse perito. É chato, tem que ficar dependendo, marcar horário, só que no final compensa muito. Compensa. Há um gasto no começo, né, entre a mudança da CNH, toda a documentação, mas depois quando você adquire o veículo e você vê o quanto você teve de desconto dos impostos e que você também tem desconto do IPVA, acaba compensando bastante. Agora, tem um detalhe que eu já ouvi falar que eu não sei, você vai confirmar para mim. Por exemplo, uma pessoa que tem uma pinus no quadril, ou uma prótese de quadril, e aí tem esse direito, só que gosta muito de andar de moto. Deixa de comprar o carro mais barato, porque senão a CNH não vai mais poder andar de moto. Acontece? Acontece. Em 2008, quando eu mesma fiz a minha CNH especial, por um problema de saúde meu, eu perdi a minha carteira de habilitação de moto. Olha, você andava de motinho? Andava. Mas hoje, há uns 2 anos para cá, o pessoal que tem alguma deficiência,
que precisa, eles têm dado para uma moto automática ou adaptada. Ah, então existe uma chance ainda. Existe uma chance, existe sim. Tá, não é dizer assim, minha paixão, meu hobby, o que eu gosto de fazer nas minhas horas vagas, tudo isso vai acabar, não é também assim? Não acontece assim 100%. Vai para uma análise do perito, ele vai verificar se a sua situação comporta com que você ande com uma moto adaptada, mas normalmente é uma moto automática. Uhum. E você conta pra gente o seu caso, o que foi que aconteceu com você? Conto sim. Aos 14 anos, eu comecei a ter um inchaço na perna esquerda e comecei a investigar para verificar o que era. Eu fiz um exame em São Paulo e foi detectado que eu nasci com uma falta de vasos linfáticos, que chama-se linfedema. E hoje eu tenho um linfedema crônico. E foi aí que eu consegui, porque eu tive uma embolia pulmonar em 2008, foi um coágulo de sangue da perna esquerda que foi direto para o pulmão. E esse coágulo se formou por conta dessa ausência dos vasos linfáticos? Isso mesmo. Então hoje eu tenho muito inchaço nas pernas e não posso fazer alguns movimentos. E aí sim eu tenho muita febrite, muita erisipela, e isso quando eu estou com problema, né? Eu consigo dirigir o meu veículo que é automático. E o seu não tem nada de diferente, ele simplesmente é um carro automático? Simplesmente é um carro automático, que o meu problema maior é na perna esquerda. Ah, entendi. Então para você fez uma diferença boa? Muita diferença. E você já trabalhava com despachante? Já trabalhava. Quando eu tive o primeiro problema, a gente já tinha o meu pai, né? Ele que normalmente é o dono do escritório 100%, né? E a gente fazia parte de despachante, foi quando a gente implantou a documentação para compra. Olha só! Daí que eu me interessei também em fazer a mudança da minha CNH depois que eu tive meu problema, que eu descobri. E aí acaba incentivando outras pessoas. Foi sim. A gente começou isso, nós somos o pioneiro em Jundiaí, fomos nós que começamos esse processo em Jundiaí. E daí a partir daí, que eu também me interessei em fazer o meu processo. Muito bom. E é legal que você conta sem problema nenhum, afinal, não é nada que você não possa revelar sobre a sua vida. Não. Né? Até porque sua perna é inchada mesmo. É uma situação para você do dia a dia, né? Do dia a dia. É super normal. E não é sua culpa, não é culpa de ninguém. É a natureza que te fez nascer assim. Ah, sim. E depois que eu comecei a trabalhar com esse processo, a gente eu achei que era só eu, né, que tinha o mesmo problema. E aí você começa a descobrir que alguns clientes que vêm têm o mesmo problema, às vezes até pior do que o meu. Você começa a perceber mais o outro a partir do seu problema. Então a gente vai agora para mais um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta falando sobre esse assunto, a isenção de impostos para a compra de veículos. Até já! Caderno Digital de volta e a gente continua a falar sobre a isenção de impostos para a compra de veículos, porque a Ana Cláudia é consultora e trabalha com isso, ela entende muito bem, inclusive ela tem a isenção de impostos por um problema de saúde. E Ana Cláudia, você sabe que a gente gravou uma entrevista, né, com você, com uma colega sua que também tem um problema de saúde e um carro adaptado, e colocou a reportagem no Facebook, se eu não me engano foi no comecinho desse ano ou no final do ano passado, não tenho muita certeza, mas eu sei que choveram comentários, perguntas, dúvidas, muita gente se interessou por esse tema, até por isso que eu te convidei aqui para o nosso programa, porque ainda existe muita falta de informação, apesar de ter evoluído bastante essa questão, não é verdade? Verdade. E você viu lá vi sim a repercussão, né? Vi sim a repercussão e estou sempre aberta a tirar qualquer dúvida que tenha dos amigos, dos clientes, as pessoas que precisam de qualquer tipo de informação, que não tem certeza se tem ou não direito, né? Pode sempre estar procurando o nosso escritório, que chama Barão Isenções, fica situado a Engenheiro Monlevade 681. O nosso telefone é 11 4805 5638 e tem o nosso e-mail também, lm_pne@hotmail.com.
estamos abertos a qualquer dúvida. É interessante porque uma das principais dúvidas, né, lá nos comentários do Facebook era isso: onde fica esse escritório? Como eu faço para falar com a Ana Cláudia? Então já está dado o recado. Está dado o recado, e também tem o meu WhatsApp. É o 11 99 523 3430. Pode mandar lá. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas eu estou sempre aberta e respondo. Não vai mandar de madrugada, sábado, domingo, feriado, né? Por favor. Não, mas pode mandar que eu responda. Legal. Agora, eu queria saber assim, que tipos de carros, se você tem esse conhecimento, essa informação, que o pessoal prefere dentro desses casos mais comuns? Olha, hoje que a gente tem visto, o pessoal gosta muito dos carros SUV. São os carros mais altos, tá? Quem tem problema de coluna, essas coisas, prefere do que os veículos mais baixos. Então, o SUV são os carros mais procurados hoje. Mas, na verdade, todas as marcas hoje, o pessoal tem gostado bastante e tem procurado. Porque hoje nós temos bastante marca nacional ou mesmo as marcas que são japonesas, que hoje são nacionalizadas, e todas as marcas têm um veículo especial para essa pessoa. Tem de menor valor, ou mesmo de maior valor até 70 mil. Então, todas as marcas têm um veículo que o pessoal se interessa. E na hora de trocar, você dá esse carro como parte de pagamento? Pode sim dar como parte de pagamento. A maioria das concessionárias aceitam como parte de pagamento, ou muitos optam pela venda do veículo particularmente. E quais algumas adaptações bem diferentes que a gente nem imagina que existe nos carros? Porque carro automático tudo bem, normal, todo mundo já conhece, nem todo mundo tem, mas tá. E um carro com uma adaptação assim bem diferenciada, assim que surpreende? O que mais surpreende são os casos que a pessoa não pode usar o acelerador e o freio com as pernas, faz uma adaptação. São umas alavancas onde a pessoa acelera e freia com as mãos. E alguns casos também a adaptação de seta ou mesmo luz que é feita no painel. Então esses são os casos mais assim diversos, que não tem muito. O acelerador à esquerda, que quem tem problema na perna direita, coloca o acelerador para a esquerda, não é feita uma mudança, é colocado um acelerador a mais, então fica com os dois, mas a pessoa pode dirigir somente com o da esquerda, onde outra pessoa que seja parente de primeiro grau possa também usar o próprio veículo, não é simplesmente para essa pessoa, né? O benefício é para ela, o carro é para ela, mas esporadicamente outras pessoas podem dirigir. É o que o pessoal chega com muita dúvida para mim. Mas só eu vou poder dirigir meu carro? Não, o carro é em benefício para você, mas para outras pessoas da sua família, que seja esporadicamente, também pode usar. E os casos de nanismo, onde é feito o prolongamento dos pedais. Então, é feito um prolongamento do pedal, é colocado uma almofada para também ficar mais alto. E alguns casos onde a pessoa tem um problema nos braços, ou perde os movimentos, é colocado um pomo no volante, onde a pessoa segura e tem maior facilidade para movimentar o veículo. Então, para na hora de esterçar... Nunca vi. É bem legal, assim, para quem tem problema e só tem um braço e precisa realmente, tem um pomo, que é uma bolinha redondinha, ou uma manopla, onde você coloca a mão e sua mão fica presa para você só fazer os movimentos. Esse é bem interessante. Nossa, realmente, mas aí eu acho que a pessoa da família que for poder dirigir não vai dar muito certo. Mas não atrapalha. Não? Não. Mas e esse acelerador à esquerda, como é que a gente faz com isso daí? Esconde? Ele é escamoteável. Então você não pode causar assim pode causar. Um problema. Um acidente. Não, ele é escamoteável. Você, quando a pessoa vai usar, ela abaixa ele. Em outras situações, é só levantar e deixar ele quietinho. Não pode esquecer de abaixar esse acelerador, gente. Porque a gente viu lá a sua colega, como ela chama mesmo? A Jane. Jane, um abraço, Jane! Obrigada por ter dado entrevista pra gente aquela vez, viu? Ela tem esse acelerador à esquerda. Isso mesmo. Então, quando ela para o carro no estacionamento lá perto do escritório, muitas vezes o rapaz do estacionamento vai precisar manobrar o carro dela. Isso. Então, aí é necessário aquele cuidado todo. É necessário o cuidado de voltar o acelerador e deixar ele escondidinho para que ninguém
erre, vá acelerar e não tem um treinamento para isso, né? Para isso que serve a autoescola nesses casos, para aprender a usar o acelerador com a perna esquerda. Agora, o que você vê com relação à mudança de vida, de autoestima e de independência lá entre os seus clientes? É muito grande. Tem muita gente que há muito tempo não dirige por causa da deficiência que tem e acaba mudando a vida, sendo mais independente, não dependendo das pessoas. Tem muita gente que tem o AVC e que fica com a paralisação de um lado do corpo e fica muito tempo sem dirigir e depende das outras pessoas, ou do marido ou da esposa, para levar. E quando ele faz a CNH especial e tem o carro todo adaptado, aí é outra pessoa. E a gente conhece muitos casos que aconteceram isso. Eu acho isso sensacional. É um trabalho que você faz, que não é só isso. Lá vocês fazem várias outras coisas também, né? Fazemos licenciamento de veículo, licenciamos os veículos, primeiro emplacamento, a renovação das cartas de habilitação. Fazemos todo tipo de serviço relacionados a veículos. Mas esse deve ser o mais gratificante. É o mais gratificante. Antes eu trabalhava com o meu pai dentro do escritório dele, que fazia a parte de despachante, e passei para a parte de isenção. Então, quando a pessoa chega para a gente, ela já vem assim, bem amargurada com toda a situação que ela passou. Então, ela conversa, é muito bom você ouvir, ver histórias de vida, as mudanças, tudo que acontece. Vem muitas vezes os maridos, né, que a gente fala, nossa, vem todo cabisbaixo, vendo o que aconteceu com a esposa, ou que teve algum problema de visão, ou mesmo por causa da diabetes, acaba fazendo a documentação para comprar o carro porque teve a perda de visão. Isso é difícil a gente ver as pessoas doentes, porque cresceu muito, a gente tem visto muito, mas é ver que as pessoas estão se importando mais com as outras, né? E estão querendo uma situação melhor de vida no sentido de poder sair sozinho, poder ir ao supermercado ou mesmo ir ao médico, não ficar dependendo das outras pessoas, porque hoje está tudo tão corrido que as pessoas não se importam mais com as outras. Então a gente, assim, eu falo para os meus clientes, quando você consegue falar comigo, senta e conversa, é a sua hora, é o seu momento, eu vou te ouvir. Ai, que maravilha! Você, além de consultora, despachante, é um pouquinho psicóloga também. Sempre tem um ladinho, né? Que bom! Ana Cláudia, muito obrigada pela sua participação, esclareceu muitas dúvidas, tenho certeza que bastante gente vai te mandar o WhatsApp e vai procurar por você, viu? Obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço e estou à disposição. Gente, vamos ficando por aqui. O Caderno Digital chega ao fim. Eu te espero na nossa próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.